Bom dia, meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã. Eu quero iniciar hoje mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Videira, e hoje nós vamos tirar algumas lições do Salmo 123, que é um salmo muito belo da palavra de Deus. Foi um salmo escrito pelo rei Davi, e eu peço que você já abra a sua Bíblia aí no Salmo 23. Eu sei que muitos conhecem esse salmo de cor, mas nós vamos ler esse salmo e vamos ver o que nós podemos extrair para a nossa vida através dele. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma de nossas postagens. Que Deus o abençoe e que você seja edificado pela palavra de Deus nesta manhã. Vamos ao texto. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23, que nos diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem, amados, Davi era pastor de ovelhas, e ele escreve esse salmo de louvor, de gratidão a Deus, a partir da sua experiência de cuidar com ovelhas. E sabe, há diversos sentidos em que cuidar de ovelhas é muito parecido como cuidar de gente. Por isso, Davi aqui, ele transfere para Deus essa figura. Ele trata Deus como sendo um pastor que cuida do seu rebanho. E aqui, amado, no caso, ele se coloca como sendo aquela ovelha em particular, aquela ovelha da qual Deus toma conta. E é por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E este salmo, então, por causa dos versículos iniciais, esse salmo ele ficou conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Só, amado, que quando nós observamos direitinho, a gente percebe que a figura do pastor, ela ocupa somente os 3 primeiros versículos. E Davi aqui, ele usa mais 3 figuras daquela época para que ele possa mostrar aquilo que ele está querendo revelar através do Salmo. 3 figuras daquela época para se referir ao cuidado, para se referir à proteção de Deus. O pastor, ele é apenas uma dessas figuras. Ele é apenas uma dessas maneiras de pensar a respeito de Deus. Que ele é um pastor que cuida das ovelhas. Mas Davi aqui ele menciona mais 3 outras comparações para nos dar então um quadro maior do cuidado de Deus e do amor de Deus para conosco. De fato, primeiro ele usa a figura do pastor, e nos versículos de 1 a 3 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja,
ele se refere ao fato de que Deus nos faz repousar em pastos verdejantes, como diz no versículo 2. Então, amado, era isso que o pastor fazia. Ele levava o rebanho e as ovelhas para aqueles locais aonde havia comida, aonde havia repouso, aonde havia pastos verdes. E depois, ainda no verso 2, ele diz: leva-me para junto das águas de descanso. Então, não é só comida, mas é bebida também. E a figura aqui é de um riacho tranquilo. A figura é de as águas tranquilas, claras, limpas, aonde as ovelhas então poderiam beber e se satisfazer. Agora já no versículo 3, a orientação e a direção nós vemos aqui. Ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, amados, são 3 coisas básicas que as ovelhas precisavam. Precisavam de comida, precisavam de bebida e precisavam saber para onde ir. Bem, meus amados, dizem que ovelha é um bicho muito burro, não é? Parece que ovelha é meio que desorientada. Ela realmente precisa de orientação. E aqui, amado, eu não quero dizer nada com essa comparação em relação a vocês, ok? Mas a ovelha, ela precisa dessa orientação, ela precisa ser guiada. E Davi diz que Deus, como nosso pastor, ele vai providenciar o sustento material e o sustento espiritual, como ele também vai nos encaminhar aqui neste mundo, nas veredas da justiça, nos caminhos dele, naquilo que nós devemos fazer, a maneira como nós devemos andar. Por isso ele começa então essa parte dizendo assim, que porque Deus é o nosso pastor, então nada nos faltará, nada. E ele menciona apenas 3 coisas, mas o nada aqui abrange todas as outras necessidades que não são mencionadas aqui nessa passagem. E certa vez alguém já perguntou: qual é a palavra mais importante do primeiro verso? E a resposta é a palavra nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai cuidar de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Mas aí a figura muda no versículo 4. Deus agora, no verso 4, ele já não é mais descrito como o pastor que cuida amorosamente das ovelhas, mas ele é aqui descrito como um viajante que vai conosco na viagem, aquele que vai conosco no meio do caminho. E o versículo 4 nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, amado, nós saímos da figura do pasto verdejante, das águas tranquilas, e entramos agora numa estrada. Provavelmente, amado, aqui Davi tinha em mente os tempos de peregrinação, aonde uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, os judeus iam ali, saíam dali de onde moravam, eles iam para Jerusalém, e o caminho pelas regiões montanhosas eram caminhos muito difíceis, não eram caminhos tranquilos.
Havia ali muitos locais que eram propícios para emboscadas. Havia locais ali onde os malfeitores, os salteadores estariam ali à espreita para pegar qualquer viajante solitário. Por isso, então, aqui Davi descreveu esses locais como Vale da Sombra da Morte, porque era um vale cercado de montanhas, aonde ali os bandidos estavam esperando a pessoa passar para poder atacar, para poder matar, roubar, destruir, saquear. Enfim, fazer todas essas coisas. E Davi então se refere a Deus, não é? E eu vou aqui usar a expressão com muito respeito, mas Davi se refere a Deus como o guarda-costas dele. E ele está dizendo: ainda que eu passe naquele lugar de perigo, ainda que eu vá nesse local aonde a possibilidade de eu ser morto é muito grande, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. É como se Deus estivesse andando ali ao lado de Davi para proteger Davi naquele caminho solitário no vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, amada, a gente sempre lê esse versículo pensando na figura do pastor. E a gente diz que a vara e o cajado do pastor consolam a ovelha. Mas que tal você pensar de uma outra maneira? Davi ele vai ser consolado porque esse que vai ao lado dele está armado com a vara e com o cajado, com o bordão. E se vier o inimigo, pau na cabeça. Então, amado, nós percebemos que Deus está como um guarda armado, um companheiro de viagem ali para nos proteger, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte. E ele não somente é o nosso pastor que cuida de nós, mas ele é também o nosso protetor. E a gente sabe que essa vida aqui nesse mundo, ela toda pode ser descrita como vale da sombra da morte. Porque nós estamos sujeitos a todos os efeitos negativos do pecado. Estamos sujeitos a homens maus, a pessoas que nos odeiam, pessoas que querem nos fazer o mal. Estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a contrariedades, estamos sujeitos a surpresas inesperadas. A vida ela pode ser descrita como um vale da sombra da morte, mas o nosso consolo é o que Davi está dizendo aqui: tu estás comigo. Aleluia. O mesmo Deus do qual Davi diz: tu és o meu pastor, nada me faltará, é o mesmo Deus de quem nós podemos dizer: tu estás comigo. Ele não somente nos supre, mas ele também nos protege. Agora o versículo 5, a figura já é outra. Não tem nada mais a ver com ovelha, não tem nada mais a ver com pastor, não tem nada mais a ver com o vale da sombra da morte. Agora a figura aqui é a figura de uma festa, de uma recepção. E o versículo 5 nos diz assim: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amado, a figura que está por trás aqui, pelo menos é a que nos parece, é a recepção de um soldado, especialmente um oficial vitorioso.
e vem da guerra vitorioso, e ele é recebido então na sua cidade com um banquete, aonde ele é ungido com óleo, aonde ele recebe presentes, e aí então segue-se um banquete, aonde o vinho era servido então como um símbolo de alegria. E a taça dele era enchida até a boca. Ela transbordava, como que dizendo assim: vamos nos alegrar, porque Deus te deu a vitória. Glória a Deus. Está aí no verso 5. Deus é aquele que nos recebe. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Os adversários destruídos, vencidos. E diante deles, diante de um mundo que nos é hostil, Deus nos recebe e festeja conosco. E unge a nossa cabeça e enche o nosso cálice de alegria. Ou seja, no meio desse mundo hostil, dos adversários, dos inimigos, o nosso Deus nos dá a vitória. Ele festeja conosco, ele nos enche de alegria. Ele é o pastor, então por isso nada vai faltar. Ele é o protetor, por isso eu não temerei o mal, nem um vale da sombra da morte. E ele também é quem me recebe, me recepciona e me enche de alegria. O versículo 6 agora já é uma outra figura. Agora nós temos a figura do templo em Jerusalém. Por isso que eu falei que uma das ideias por trás desse salmo é a da peregrinação que o judeu fazia para o templo. Uma vez por ano ele ia ao templo para celebrar as grandes festas de Israel, estar junto com o povo de Deus e louvar a Deus. E à medida que ele então ele caminha para Jerusalém, ele vai ali pensando: Deus vai me guiar nos caminhos da justiça. Não vai me faltar comida, não vai me faltar bebida, porque ele é o meu pastor. E quando eu então passar pelo vale da sombra da morte, eu também não vou temer mal algum, porque ele está comigo. E na verdade, amado, nós chegaremos vitoriosos. E o salmista diz: eu chegarei vitorioso. E ele tem um banquete preparado para mim quando eu chegar lá. Por isso, eu quero viver na casa do Senhor para todo sempre. E o versículo 6 diz, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão, não só nesse caminho, mas todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui, amado, nós vemos a figura do peregrino chegando então no templo depois de ter passado por todas aquelas vicissitudes. E de lá então ele olha para trás e ele diz que a bondade e a misericórdia de Deus o seguiram, o acompanharam, até que ele pudesse chegar seguro ali. Então, qual é o desejo dele? Como é que ele expressa esse desejo? Veja o final do versículo 6. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É isso que eu quero. Estar na presença de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, junto com o seu povo, vivendo para a sua glória. É claro, amado, que Davi aqui estava falando do templo em Jerusalém. A casa do Senhor era o templo de Jerusalém. Mas sabe, amado, quando nós aplicamos isso para a nossa vida, nós que não temos templo físico como sendo nosso destino, é claro que aqui
Isso é uma referência ao povo de Deus, à vida eterna, aquilo que Deus preparou para nós. Então, amada, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: nós estamos nesse mundo aqui, nós vivemos neste mundo e nós estamos marchando para aquilo que Deus preparou para nós e que Jesus disse que é o local que ele iria dispor. Ele já foi na frente preparar esse local. E nós nos referimos aqui como sendo isso a vida eterna, o mundo vindouro, o céu, o paraíso, a glória eterna, os novos céus e nova terra. E aqui nesse mundo nós então marchamos para esse fim, nós caminhamos para este fim, nós somos peregrinos aqui. Não nos esqueçamos disso. Muitas vezes a nossa tendência é pensar que isso que nós vemos e sentimos é tudo que existe. Não é, meu irmão. Não é. Nós temos coisas muito maiores para viver. Essas coisas aqui são todas coisas passageiras. Aqui é o vale da sombra da morte. Aqui é o caminho da justiça. Nós estamos a caminho da casa do Senhor. E nessa peregrinação aqui no mundo, Ele é o pastor, por isso nada me faltará. Ele é o meu protetor, por isso eu não temerei nenhum mal, porque a sua vara, o seu cajado me consolam, me protegem. Ele vai me dar alegrias aqui no meio das dores, no meio das lutas. Ele vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, até então que eu chegue na casa do Senhor, aonde eu habitarei para todo sempre. E aí eu vou saber que a bondade e a sua misericórdia me seguiram. Queridos, que nesta manhã essa palavra possa servir de conforto para você. Que você tenha as coisas em perspectiva. Nós somos peregrinos aqui, estamos rumo ao nosso destino eterno. Não nos apeguemos, não vivamos como se a vida dependesse dessas coisas, como se a nossa vida se resumisse a isso aqui. Mas olhemos para cima, olhemos para frente, aonde o nosso Deus nos prepara um banquete, pronto a nos receber na sua casa, aonde nós viveremos para sempre. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã. Que essa palavra possa ter alcançado o teu coração nessa manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este salmo tão belo escrito pelo rei Davi, um homem inspirado pelo teu Espírito. E nós te pedimos que este salmo possa realmente fazer parte da nossa vida, que essas lições que aqui extraímos deste salmo venha completar a nossa vida. Obrigado porque tu és o nosso pastor, tu és o nosso protetor, tu és aquele que nos prepara uma mesa, nos faz uma festa diante dos inimigos. Mas, Senhor, depois de tudo isso, depois de todas as lutas, depois de todas as batalhas que enfrentarmos, o nosso desejo é estar para sempre com o Senhor, é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém e amém.